Graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, né? Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, aguardando em Deus dias melhores para estarmos com essa aula presente, né? E a gente poder interagir melhor. Mas é o tempo que estamos vivendo e Deus tem derramado graça sobre as nossas vidas e isso é maravilhoso, a gente saber que pode contar com o Senhor nos momentos de dificuldade. E temos tido esse auxílio dessa presença de Deus, dessa graça de Deus sendo derramada sobre nós. Iniciamos na aula passada o segundo trimestre de 2021, cujo tema central são os dons espirituais e os ministérios, né? Como é importante para nós estudarmos e entendermos e discernirmos sobre esse tema, pois existem muitas confusões por aí, mas graças a Deus que é um tema que preocupa a igreja, né? E por isso que a CPAD produziu nesse trimestre esse tema para que o Senhor pudesse edificar as nossas vidas e nos acrescentar conhecimento a respeito do assunto, né? Porque os dons, eles são uma bênção para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, né? Mas infelizmente existem muitas situações em que pessoas usam esses dons para tirar vantagem. E isso nunca deu certo nem vai dar, porque os objetivos do Senhor são os melhores, os planos de Deus são os melhores, tudo que Deus faz é bom para uma finalidade e essa finalidade ela tem que ser alcançada. Quando saímos dessa linha, dessa finalidade de Deus, nós não somente nos prejudicamos, como corremos o risco de prejudicar outras pessoas. Então, amados, na lição passada, o tema, cujo tema foi e deu dons aos homens, né? Mostrando como foi que Deus fez para dar esses dons aos homens. E hoje nós vamos entender um pouco sobre o propósito dos dons espirituais. Amém, amados? Porque Deus não faz nada sem que haja uma finalidade, nenhum propósito. E esses propósitos precisam ser respeitados e alcançados para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque tudo que Deus faz é bom. A sua palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E tudo que Ele faz tem um propósito, tem um fim. E é necessário que nós venhamos a entender isso e agir conforme os propósitos e os fins pelos quais as coisas que Deus criou, que Deus programou, elas possam ser realizadas da forma de Deus e não da nossa. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre o propósito dos dons espirituais, cujo texto áureo se encontra em 1 Coríntios 14, 12, que diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Uma coisa que sobeja é uma coisa que transborda, que vai além da conta. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele nos orienta a sobejarmos nos dons espirituais, desde que seja para a edificação da igreja e não para tirarmos proveito de alguma coisa. Amém, amados? A nossa verdade prática diz o seguinte: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Amém? Esse é o verdadeiro objetivo dos dons, né? E eles têm que ser respeitados, porque tudo em Deus dá certo quando nós seguimos as suas orientações, quando nós seguimos os seus propósitos. Quando saímos dos propósitos de Deus, já vimos, né, nós que somos mais antigos no Evangelho, já vimos muitas coisas acontecer com aqueles que procuraram tirar proveito, né, muito proveito material e proveito com outros fins dos dons dados pelo Senhor. Então ficou claro que os dons é para fortalecer e edificar a igreja. Então, é assim que nós devemos usar esses dons dados por Deus, não é, amados? Graças a Deus que nós temos uma igreja que tem responsabilidade sobre esse tema. Graças a Deus. Temos pastores, né? A nossa pastora presidente, ela sempre nos ensina a vivermos dessa forma, pois temos que ter cautela no uso dos dons, amados. Porque vimos muitos escândalos por aí, muitas pessoas caírem, né, por causa desses escândalos, se afastarem do Senhor e da igreja, e não é bom que seja assim, né? Então precisamos respeitar
As coisas que foram criadas por Deus, elas foram criadas com um objetivo. Então devemos respeitar esses objetivos para que tudo possa dar certo. Amém? Então a nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11, e o capítulo 13, 1 ao 2, que diz assim: Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Entendeu? Entenderam? O Espírito reparte a cada um como quer. Então não é obrigado se ter todos os dons, né? O Espírito reparte a cada um como quer. A um é dado de línguas, a outro é dado pelo mesmo Espírito os dons de curar, a fé e assim sucessivamente. Ele reparte como quer e não como a gente quer. Amém? E em 1 Coríntios 3, 1 e 2 diz o seguinte: dois versículos muito conhecidos pela Igreja do Senhor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então observe que pode até servir para uma multidão o falar em línguas, o profetizar, sem amor. Pode até servir, mas para Deus não serve. Então veja, observe que o dom supremo é o amor. Foi esse amor que nos trouxe até aqui. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós fomos alcançados por essa graça dessa vida eterna. Então tudo foi por amor, amados. Jesus anulou-se a si mesmo para cumprir um propósito de amor de Deus pela humanidade. Deus criou todas as coisas, preparou o ambiente para trazer a supremacia da sua criação, que foi o ser humano. Esse ser humano se perdeu ao longo do tempo e Deus traçou um plano para o resgate desse ser humano. Isso tudo foi um plano onde a essência foi o amor. Então, nada que fizermos, né, que não seja por vanglória, nem por outra coisa, por outro motivo, mas que seja por amor ao Senhor. Esse amor de Deus que está enraizado no nosso coração, ele deve ser a nossa bandeira de vitória. Que possamos fazer tudo por amor e com amor, pois o amor é o dom supremo. Não adianta se falar língua de estremecer a terra, não adianta profetizar de estremecer a terra se não tiver amor. Então que possamos fazer todas as coisas com amor, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Então na nossa introdução, diz o seguinte: nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedido por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo Jesus. Está em 1 Timóteo 3 e 15. Então veja que o propósito do Pai é esse, é a edificação da igreja dele. E eles são dons primordiais, não podem faltar, imprescindíveis, não pode faltar na igreja do Senhor, né? Então, desde que cumpra os propósitos pelos quais eles foram criados. Então é importante a gente entender isso, que tudo em Deus só funcionará se estivermos dentro dos seus propósitos pelos quais ele estabeleceu desde a eternidade. No tópico 1 diz o seguinte: os dons são para elitizar, os dons não são para elitizar o crente, né? Infelizmente existem pessoas que gostam de sobressair, né? De aparecer por conta dos dons que Deus deu a ele. Aconteceu isso com Satanás, né? Ele era o anjo de luz, ele regia o coral nos céus e achou que ele deveria se sobressair,
que ele deveria ser até adorado como Deus era adorado. O coral era para adorar a Deus e ele era alguém que estava ali a serviço do reino. Mas, infelizmente, ele achou tão bom ver Deus sendo adorado que desejou estar no lugar do Senhor. Então ele saiu completamente dos propósitos de Deus porque não honrou ao Senhor, não foi algo para edificação, né? para a alegria de Deus, e sim ele se aproveitava dos dons para se sobressair e desejou ser igual a Deus, e por isso que hoje nós sabemos verdadeiramente onde ele está e para onde ele irá, né? O final de todas as coisas. Então é necessário nós entendermos que esses dons, eles foram dados não para o crente se achar, se sentir o bambambam da história, mas para ele ser humilde, sabendo que o dom é de Deus, que foi dado por Deus para a edificação da igreja e que é necessário ser usado conforme a orientação de Deus também. Subtópico 1. A igreja coríntia. A igreja em Coríntio localizava-se numa cidade comercial próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância das manifestações dos dons do Espírito, chegando a afirmar àquela igreja que nenhum dom lhe faltava, né? O apóstolo Paulo viu que a igreja abundava em dons espirituais, era uma igreja em que não faltava nenhum dom, só que ela não estava cumprindo o propósito pelo qual os dons foram criados, né? Muitas vezes, aqueles dons eram usados para idolatria, né? Não era um culto que glorificava o Senhor, não era algo que vinha, né, para dizer que Deus era que era o importante, Deus era que era o principal, mas era algo que vinha, né, e trazia apenas coisas que não glorificavam a Deus. Vamos ler aqui, amados, em Atos, o capítulo 18, do 1 ao 18, para a gente entender melhor o que se passava. Amém? Atos 18, do 1 ao 18. Os irmãos que estiverem acompanhando a aula, abra também a sua Bíblia, para que possa ser tudo conforme, né, uma orientação de uma classe, né? Como se estivéssemos dentro de uma classe. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome de Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha o ofício de fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convenciam os judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram de Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Gálio procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão os sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei entre vós, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E Gálio, ainda nestas coisas, o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Amém, amado? Então,
veja que quando ele chegou em Corinto, ele encontrou uma certa dificuldade, tá certo? Devido os propósitos e os objetivos, né, dos irmãos ali estavam totalmente deturpados, né? Ali os irmãos, né, muitos deles resistiram, né? Resistiram à palavra que Paulo estava trazendo, porque os seus corações não estavam totalmente voltados para os verdadeiros propósitos do Senhor. Então, como Paulo foi recebido, né, daquela forma, não foi uma coisa assim que veio a glorificar a Deus. Então Deus, né, prontamente direcionou Paulo para uma outra situação, para que ele fosse e desse continuidade àquilo que o Senhor tinha proposto para ele naquele lugar. Então a igreja de Corinto era uma igreja abastada de dons espirituais, né? Tinha muitos dons, mas infelizmente quando Paulo chegou lá não foi bem recebido, porque nem todo mundo gosta de ser exortado. Mas Deus, ele é aquele que diz que repreende aquele filho que ele ama, tá certo? E Deus é aquele que edifica a sua igreja também em cima de conserto e de exortação, e principalmente em cima de conserto e para a edificação do corpo de Cristo. Deus exorta, Deus repreende, Deus disciplina, porque o Senhor ama e Ele deseja fazer o melhor para a sua igreja. Porque os dons, eles têm que ser usados para a edificação do corpo e não para usufruto. E ali os irmãos estavam utilizando os dons com outro fim, estavam levando as pessoas a tropeçarem em cima de idolatrias, né? Até tinham discussões, eu sou de Paulo, tu és de Apolo, eles tinham essas discussões entre eles, porque haveria um desejo de alguém se sobressair por causa dos dons. Mas Deus é Deus que conserta, Deus é Deus que fala, Deus é Deus que opera, e nós temos que entender que tudo é para a edificação do corpo de Cristo. No subtópico 2, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, invejas, imoralidade sexual, etc. Como pode uma igreja, evidentemente cristã, ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. Com esse relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predomina inveja, contendas e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. É aquele negócio, né? No Salmo 65, versículo 4, diz assim: Bem-aventurados aqueles a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus atos, e nós seremos plenamente satisfeitos com a bondade da tua casa. Então, Deus chama, Deus escolhe, faz se chegar até a Ele, para que, é um objetivo que Deus tem, para que penetre nos seus atos. Dificilmente alguém, é praticamente impossível, que tenha intimidade com Deus, vai faltar diante desse relacionamento com Deus algo chamado de discernimento, né? Então Deus chamou o ser humano, Deus convocou o ser humano para que ele habitasse nos atos, ele tivesse intimidades e relacionamento com Deus. E quando se tem intimidade e relacionamento com Deus, amados, a carnalidade ela cai por terra, porque a espiritualidade ela se sobressai diante da situação. Então aqui a gente vê que os irmãos, eles tinham muitos dons, mas eles não estavam levando a obra de Deus de forma séria. Eles estavam deixando mais a carnalidade, a disputa, o querer aparecer, a imoralidade sexual, a inveja, divisões, dissensões se sobressaírem, mesmo tendo todos os dons. Então observe que Deus não deixou de dar o dom e nem tirou o dom deles, mesmo eles estando naquela situação. Os dons e a vocação são dadas por Deus sem arrependimento. Então, pelo fato de muitas vezes vermos alguém cheio do Espírito, abundando em dons, não significa que aquela pessoa seja espiritual. Não significa que aquela pessoa seja herdeiro da vida eterna. Não significa. Então, que nós possamos, buscar com zelo os melhores dons, buscar dom de discernimento, que ninguém vê, mas é importante. Não é um dom que apareça,
mas é um dom que faz com que a pessoa saiba separar o santo do profano. Então, Deus, ele é o Senhor que sabe de todas as coisas. Precisamos buscar com zelo os melhores dons. No subtópico 3 diz o seguinte: dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas por bondade e misericórdia. O que é graça? Nós já aprendemos em lições e pregações, é favor e merecido. Deus dá de graça, Deus faz de graça, nós não merecemos, mas Ele faz. Então, se é dado de graça, devemos dar de graça, devemos trabalhar de graça, fazer tudo de graça, né? Pela graça de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu me lembro que a nossa pastora presidente, pastora Lu, ela contou uma vez que ela foi participar de um congresso de jovens lá em Brasília, da igreja que anteriormente ela fez parte, e ali chamaram as pessoas, né, para ir lá para frente para receber o batismo com o Espírito Santo. E no meio dessas pessoas havia um jovem cabeludo, todo despojado, e tinha aqueles outros mais, né, aparentemente espirituais. Só que na hora do batismo com o Espírito Santo, Deus batizou a muitos e deixou de batizar a muitos. E um do que foi batizado e cheio do Espírito e falou em novas línguas, instantaneamente, foi aquele jovem que estava aquele jeitão despojado. Então veja como é perigoso nós julgarmos pela aparência, porque quem conhece o coração é Deus. Ele é que sabe, né? Pelo merecimento, alguém pode dizer, mas eu merecia. Deus distribui como Ele quer. E ali Deus distribuiu dons para aquele jovem. E eu tenho certeza, né, em Deus, né, pelo Espírito, que ele hoje já pode ser um pregador da palavra, um pastor, né, um missionário, pelo que Deus fez com ele. Eu espero que ele tenha se mantido em pé. Então, tudo é pela graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos, de uma vez por todas, de que os dons não são para garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então, dons espirituais não é passaporte para o céu. Dons espirituais é uma bênção que Deus concede para a edificação da igreja aqui na terra, para ajudar o povo a ir para o céu. E não como um passaporte, porque eu curei, porque eu batizei, porque eu fiz e aconteci, eu tenho o direito de estar e de entrar nos portões celestiais. Não. Os dons são dados por Deus para a edificação do corpo, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é necessário que nós venhamos a entender. A comunhão e a santidade é algo que você busca. Os dons você busca e Deus distribui como quer. Mas a santidade depende unicamente de nós. Nós é que temos que buscar. Nós é que temos que renunciar. Nós é que temos que estar diante de Deus. Queima minha carne, Senhor. Vem aqui, meu Deus, me ajuda a estar mais próximo de Ti. É nós que precisamos estar buscando ao Senhor essa santificação. Então, precisamos sim buscar os dons para a edificação do corpo de Cristo, mas a santificação, sem ela, ninguém verá o Senhor. Amém? Então, finalizamos o tópico 1, vamos agora para o tópico 2, que diz: edificando a si mesmo e aos outros. Subtópico 1, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através de falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Então, aqueles que receberam o dom de línguas, tenha também o hábito de, quando está orando, orar também em línguas. Porque quem ora em línguas fala, né, a língua dos anjos, fala com Deus em mistério e em espírito. Então Deus, ele quebra muita cadeia, Deus, ele faz coisas tremendas quando oramos em língua. Então aqueles que têm esse dom podem usufruir dessa bênção de orar em línguas em sua casa ou mesmo na igreja.
Subtópico 2 diz, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão. Amém, amados? Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênção, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros, né? Então Deus não deu dons para se tirar proveito, né? Infelizmente nós sabemos de muitas histórias de pessoas, né, que têm aquele dom de profecia, aquele dom de orar, né, aquele dom de ciência e se habitua e se acostuma a andar pelas casas, exercendo esse dom nas casas com o objetivo de levar vantagem. Nós sabemos de muitas histórias, não preciso mencionar aqui essas histórias. Mas esses dons que Deus concedeu é para a edificação da igreja. E o que se recebe de graça se dá. Então, o povo de Corinto tinha os dons, mas eles não usavam em proveito para ajudar as pessoas. E sim, egoisticamente, né? Tentando aparecer, mas não faziam para ajudar as pessoas, né? Muitas vezes se visa prosperidade material, se visam muitas bênçãos e se troca por bênçãos. É como se fosse um comércio, né? Eu oro por você, mas eu estou precisando disso, daquilo outro. Graças a Deus que nós não vivenciamos esse tipo de coisa na nossa igreja. Na medida do possível, nós temos buscado ser espirituais e somos muito bem orientados pelo nosso ministério para buscar com zelo esses dons, para a glória de Deus, né? O subtópico 3 diz o seguinte, edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, diz sobre esse texto. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quanto vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comunguem a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho em uma reunião e não entenderem o que está sendo falado, né? Aí estava o apóstolo Paulo orientando, porque já pensou se chegar uma pessoa que não conhece o Senhor na igreja e está todo mundo falando em línguas? O apóstolo Paulo orienta, se falar em línguas, que tem intérprete. Se não tiver, fique calado na igreja, falando consigo e com Deus. Porque o dom de profecia, né, o dom da palavra, é superior ao dom de línguas. É necessário que as pessoas que adentrem ao templo, sejam servos ou não, entendam a linguagem que está sendo falada. Lá no dia de Pentecostes, quando o Senhor desceu com línguas de fogo sobre o povo ali, o Senhor deu uma experiência sobrenatural às pessoas que estavam ao redor, vendo aquela manifestação do poder de Deus, que cada um, mesmo não sendo, né, daquela região, que vieram muitas pessoas de outras regiões, eles ouviam os apóstolos falarem e eles tinham entendimento da interpretação, porque Deus fazia com que eles ouvissem cada um nas suas próprias línguas. Então o que Deus fez ali foi algo assim tremendo, foi um sinal tremendo da parte dele, tá? Para aquele tempo. Mas eu creio que Deus pode fazer isso hoje. Mas o que o apóstolo Paulo nos orienta é que nós venhamos a falar em línguas na igreja se houver intérprete. Se não houver, que fiquemos calados falando com Deus. Porque o indouto, aquele que não conhece a palavra, entrando dentro da igreja, ele vai dizer que nós estamos loucos. Eu vou sair daqui que eu não estou entendendo nada. Então o apóstolo nos orienta a usarmos esses dons com sabedoria para a edificação do corpo de Cristo. Amém, amados? E no nosso terceiro tópico, né, e último tópico, tem o tema edificar todo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Subtópico 1, os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, depois os irmãos leiam, né, para a edificação. Não vamos ler para não ficar muito longo, né, o vídeo. Então, esse capítulo 12 e 14 fala a respeito do uso dos dons na igreja.
O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Rover, parafraseando Paulo em Efésios, no 4,16. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Então foi o que já falamos no princípio, né? O capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala muito bem sobre isso, enfatizando todos os dons e todas as situações, que se a gente não tiver amor, tudo será barulho e não edificação. Então a orientação é para que seja feito tudo com amor, o uso dos dons para a edificação do corpo de Cristo. Porque, meus irmãos, nós sabemos de muitas histórias que muitas pessoas se afastaram do caminho do Senhor, certamente pessoas que não alcançaram ainda a minha autoridade espiritual, que se chateiam com facilidade, que trazem suas histórias feridas. Quem somos nós para julgá-las, não é mesmo? Nós precisamos entender que a minha história não é igual a de todos, que a maturidade que eu alcancei não é igual a de todos, ou a imaturidade que eu alcancei não é igual a de todos. Então nós precisamos tratar essas pessoas com amor. Então tem aquelas que são mais sensíveis, às vezes por uma palavra, elas ficam tão doloridas e elas desaparecem na igreja. Então nós precisamos entender que devemos buscar em Deus a sensibilidade para sabermos quando causamos feridas nas pessoas. E em meio a essas feridas, nós buscarmos a cura em Deus para essas pessoas. Então, se a gente não pode falar, nem exortar, nem orientar com amor, que a gente fique calado, que Deus com certeza levantará outro para fazer isso. Porque a base do Evangelho é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou. A gente prega tanto isso, a gente fala tanto sobre isso, que não houve amor maior. Não há amor maior do que se dar a vida pelos seus amigos. A gente conhece tantos versículos, amados, que fala que tudo que Jesus fez foi por amor. Então precisamos também imitá-lo e usar esse amor para a edificação da igreja do Senhor Jesus, né? E entender também quando tem ao nosso lado um irmãozinho mais sensível do que a gente, para que possamos tratar esse irmão com uma dose de amor maior, para que ele possa ficar firme em Cristo e a gente ajudar esse irmão a acessar os portões celestiais no futuro, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Amém, amados? Então, no subtópico 2 diz o seguinte: os sábios, arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, que coisa linda. Os ministros, sábios, arquitetos, o fundamento está posto pelos apóstolos. O fundamento é Jesus Cristo. Não há outro fundamento. O fundamento é Jesus Cristo. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então precisamos enfatizar esse fundamento em todas as atitudes que tivermos na igreja. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que de vez em quando eu uso ela. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que ele faria? Então é bom a gente meditar sobre isso, porque é ele que é o fundamento. Se a gente não agir conforme ele agiria, a nossa obra, irmão, vai servir para quê? Por quem não ajunta, espalha. Amém, amados? Então o fundamento é Jesus. Ninguém vai pôr outro fundamento, infelizmente. Existem alguns locais que não estão mais enfatizando esse evangelho genuíno, mas enfatizam tantas coisas para levar vantagem, para tirar proveito, e as almas, que é o objetivo maior de Deus, elas ficam lá no cantinho. Se a nossa obra, irmão, não apontar para almas, ela será uma obra vã, porque almas importam, vidas importam. Amém? Jesus veio por causa de almas. Jesus veio por causa de vidas. O objetivo de Deus são vidas, são almas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide, vá, fale. Se você não falar, as pedras vão falar por você. É o que a gente sempre escutou.
que o objetivo maior do Senhor são almas. E essas almas têm que ser tratadas com amor. Exortá-las, sim, porque sem exortação ninguém chega a lugar nenhum. Repreendê-las, sim. Passar a vara, sim, mas tudo tem que ser com amor para a edificação do corpo de Cristo e conforme a palavra que o Senhor deixou para nós caminharmos nela. Amém? No subtópico 3 diz o seguinte: dispenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura de dispenseiros, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança no patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Com base nessas últimas palavras, a gente não tem mais o que falar. A honra, a glória, o poder, a majestade pertence ao Senhor. E tudo que eu e você fizer tem que fazer conforme a orientação dele, para ele mesmo ser glorificado. Porque tudo foi feito por ele. Eu vou ler de novo. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém, amém e amém. Aqui cessam as minhas palavras, porque não tem mais o que comentar. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de Deus. Se a nossa obra não apontar para a glória de Deus, quem será glorificado? Ou seremos nós, ou a nossa carne, ou o diabo. E esse não é o objetivo da obra de Deus. Tudo tem que apontar para Ele. Ele é o centro de todas as coisas. A Ele a glória, o poder, a majestade para todo sempre. Amém. Na conclusão da nossa lição diz o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os